Aleluia. Realmente fica muito difícil pregar depois de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes. E hoje eu vim de gravata, porque vai que entra um cachorro de gravata de novo. Pelo menos eu estou bem arrumado. Que noite, irmão. Foi uma noite muito abençoada a que vivemos ontem. E é isso aí, irmão. Como eu escrevi esses dias na internet, toda vez que eu vou pregar, a única coisa que eu tenho é 5 pães e 2 peixinhos. Se Deus quiser alimentar a multidão, Ele tem que fazer um milagre. E tem sido assim. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu preciso terminar com esse jumentinho hoje, senão já vou oferecer ele em sacrifício aqui mesmo, que já é a 3ª semana nós estamos falando desse episódio sensacional, com tanta coisa para falar. E eu prometo para você que hoje a gente termina esse negócio. Nem que você saia daqui 11h30, amém? Amém não? Amém ou não amém? Mateus 21. Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 14, quando Jesus purifica o templo. Ele começa entrando na cidade num jumento, um jumentinho, filhote, e ele termina expulsando os cambistas, os vendedores, os trapaceiros de dentro do templo. Que sensacional que é esse Jesus. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, como nós falamos semana passada, que significa lugar de figo. Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos, fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão ia adiante, e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite, por todos esses dias que temos passado na Tua presença sempre, Pai, sustentados pela Tua graça, sustentados pelo Teu amor. Nós Te louvamos pela noite de ontem e pedimos que, assim como falastes ontem, que o Senhor repita esse feito e fale conosco novamente essa noite, segundo a Tua vontade, segundo a Tua revelação aos nossos corações, nos guiando e nos direcionando a toda a verdade. Eu Te louvo e Te agradeço pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai, e que estão com seu coração ansioso para ouvir a Tua voz e ser alimentado pelo poder dessa palavra. Fala conosco, nos inspira, nos edifica e nos leva, Senhor, mais adiante dentro do Teu reino, nos leva ao avanço dentro do Teu reino, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então a gente tem falado sobre esse episódio onde Jesus manda buscar um jumentinho e a mãe vem junto, a mãe do jumento,
o jumento e a sua mãe, e ele monta em cima desse jumentinho. Nós falamos sobre a disponibilidade desse dono desses animais, que prontamente, assim que entende sobre o que ele estava participando, sobre que fazia parte desse evento, ele, tudo bem, pode levar, ele não se importa se não vai voltar, mas ele se dispõe a ser um canal diante de Deus, para que alguma coisa que ele não entendia, ninguém entendia na verdade, acontecesse. Ele então entra nessa cidade de Jerusalém, e ali ele é aclamado rei, ali lhe chamam de bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, e as pessoas jogam as suas vestes. Essa era uma cena muito comum quando se terminava uma guerra entre Roma e outras nações, e Roma saía vencedora. E eu não sei se existe vencedores em guerra. Eu acho que guerra todo mundo perde, mas enfim, tem gente que acha que ganha. Então quando venciam uma guerra, eles voltavam com os seus despojos dos inimigos, e todos cheios de glória, cheios de pompa, em cima dos seus cavalos, em cima dos seus cavalos, em cima dos seus cavalos. Cavalo era o animal que carregava nobres, que carregavam príncipes, reis, generais, e traziam todas as suas condecorações, traziam todos os seus feitos. Não jumentos. Jumento era um animal de gente pobre, de gente humilde. Era um animal que servia tanto para carga como para transporte, mas não era tão bem visado, vamos dizer assim. Mas não foi a primeira vez que Deus usa um jumento. A gente falou sobre isso. Deus usou um jumento para falar com um profeta chamado Balaão, e a mula de Balaão fala com Balaão. E eu não fico surpreso da mula falar, eu fico surpreso de Balaão responder. É muito assustador esse negócio, porque até uma mula falar, Deus pode fazer qualquer coisa. Fez um punhado de mato arder, como a sarça estava ardendo, e fala com Moisés. Então eu não me surpreendo Deus usar coisas. Eu não me surpreenderia se esse microfone começasse a falar sozinho, ou se começasse a sair um som na caixa e começasse a pregar pra gente, e a gente caísse no chão. Eu não me surpreenderia com nada disso. O que eu me surpreendo é a mula falar e o Balaão responder. É muito, muito assustador esse negócio. Ele nem percebe. Ele começa a conversar. Não, mas por que você está fazendo isso? Você está sendo muito teimosa. A gente tem que ir para lá. Os homens estão querendo que a gente vá lá amaldiçoar o povo de Deus. E a mula fala, mas você não entendeu ainda que não é para ir? Não é para amaldiçoar ninguém. Esse povo, o povo a quem Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. E aí fica naquele bate-papo. É um negócio esquisito. A gente falou também que esse é um meio também de Deus manter a gente humilde. Porque o fato de Deus usar alguém para alguma coisa importante para o seu reino não faz desse alguém ele nobre. Muito pelo contrário, Deus usa coisas comuns, pessoas comuns. E nós falamos dessa singeleza de Jesus, dessa simplicidade e desse desapego de Jesus com as coisas desse mundo e todas as coisas grandiosas que Jesus fez. Ele precisava de alguma coisa ou de alguém. Ele sempre usou coisas muito simples. Ele sempre pegou coisas emprestadas, como por exemplo o ventre da sua mãe, a Maria. Ele pega o ventre dela emprestado, era virgem, nunca tinha se relacionado com ninguém, e aí o Espírito Santo vem e envolve aquela mulher. E eu percebo quase como houve uma transferência de filho. É como se Deus falasse, agora sai de mim e entra em você. É algo sobrenatural, e não dava para entender mesmo, porque era algo sobrenatural. E ali acontece o mover do Espírito, nasce essa criança, como nós ouvimos ontem o pastor dizendo. Ele se reduz a um embrião. O grande, poderoso Deus, o verbo que se fez carne, se reduz a um pequeno embrião, uma coisinha quase que insignificante comparado a um Deus tão exaltado, tão grandioso. E aí ele pega o ventre emprestado e nasce, e chega a esse mundo. E aí ele morre, e ele é sepultado. Ele não deveria ser sepultado, porque ele não foi morto como um cidadão comum. Ele foi morto como um cidadão, um ladrão, um bandido. E os bandidos, segundo o padrão Roma de pena de morte, os bandidos tinham que perecer aonde morressem. Então se morresse na cruz, eles ficariam pendurados ali uns 2-3 dias. Viriam os soldados, tirariam eles daquela cruz, jogariam eles no chão, e ali eles ficavam.
E todo mundo que passasse para visitar as cidades olhava e via aqueles corpos, e provavelmente já devia estar cheirando mal. Mas o que foi isso? E provavelmente já vinha o histórico. Não, esse fulano ele roubou, ele matou, ele sei lá, ele fez coisas horríveis, e por isso que ele está aí. Mas aí José de Arimateia se compadece de Jesus e percebe que Jesus não é um homem comum, não é um ladrão, não é nada daquilo que estão falando dele. E ele dá a sua cara a tapa e ele vai e empresta o seu túmulo, era dele. Um túmulo, para que alguém tivesse um túmulo da família, era algo muito caro, não era algo barato de se ter, acho que até hoje. Então imagina naquela época. O rapaz tinha um túmulo que era da família, ou seja, conforme a família fosse morrendo, eles iam encaixando ali. Mas ele empresta, o túmulo estava vazio, o túmulo estava virgem, como virgem era o ventre da mãe. E Jesus pega esse túmulo emprestado, é um cavalheiro, ele usa apenas por 3 dias, ele sai e ele deixa o túmulo exatamente como ele encontrou. Coisa muito difícil da gente ver, principalmente em homens, de pegar as coisas e deixar como eles encontrou. E quando você mora em família é uma coisa complicada, porque o pessoal, a turma pega as coisas e não coloca de volta, abre a geladeira, às vezes deixa ela aberta, acende a luz e esquece de apagar. Mas Jesus não é assim. Jesus ele entra no túmulo, era emprestado, era virgem o túmulo. Ele usa o túmulo, ele sai, agradece, obrigado pessoal, eu já usei para aquilo que eu precisava, agora vocês podem usar para aquilo que vocês quiserem. Ele tem um desapego com essas coisas. E agora ele entra numa cidade montada num jumento, um animal de carga, um animal de gente pobre, de gente humilde, acompanhado da mãe, o jumentinho. Porque Jesus não acha certo separar a família, sabe? Ele não vê com bons olhos, nem que seja família de animais, não tem problema, para Jesus é família. Não, vai trazer só o jumentinho, traz a mãe. Eu não vou usar a mãe, vou usar o menininho, vou usar o jumentinho, mas ela vem junto. E eu disse semana passada que eu fiquei imaginando, e eu me identifiquei muito com esse jumento. Eu falei para você não fazer isso, para você não se ofender, mas eu consegui fazer isso, porque a Bíblia, eu disse que é um livro de acrósticos, é um livro que você pode se identificar com qualquer personagem que você vê aqui. Você pode se identificar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você pode se identificar com Davi, com Daniel, com Esther. Você pode se identificar com Débora, com qualquer um deles. Você se identifica e você fala, olha, eu estou aqui. Você começa a ler a história, das histórias que a gente vê na Bíblia, e as histórias da Bíblia são verídicas. E como eu sei que são verídicas? Porque a maior parte delas, elas me dão data, elas me dão localidade, elas me dão quando que aconteceu, em que lugar, em que momento, quem era o rei. Então é uma forma de a Bíblia confirmar, olha gente, isso aqui não é uma lenda. As lendas você não consegue provar que elas são reais, elas não têm base de prova, mas a Bíblia tem. Então muitas das histórias você vai ver e a Bíblia é sensacional. Olha, aconteceu no ano tal, no ano em que o rei era o fulano ou Beltrano, e aí aconteceu em tal lugar, em tantos metros, o templo tinha não sei quanto de comprimento por não sei quanto de largura. Ou seja, é fato, é palpável. Então agora ele pega esse jumentinho, ele entra na cidade. Eu fico imaginando, eu me identifiquei com esse jumento, eu fiquei me imaginando esse jumentinho com Jesus sobre os seus lombros. E a oração que eu fiz, até nós fizemos aqui com todos os irmãos, é: Senhor, se o Senhor quiser achar aqui esse jumentinho para montar e ser aclamado rei, por onde o Senhor quiser passar, para ser aplaudido, para ser glorificado, Senhor, eu estou aqui, nós vamos junto. Eu não estou procurando aplauso, eu não estou procurando reconhecimento, nada disso. Eu quero ser só o jumentinho em que o Senhor monta, em que o Senhor até mais profundo, o Senhor abriga, o Senhor habita. Mas o jumentinho não tem nada de importante, ele é só um jumentinho. Mas o Rei dos Reis que está sobre os ombros desse jumentinho é o que merece toda a glória. O apóstolo Paulo diz que coisas importantes como a glória de Deus, como a excelência da presença de Deus, ele faz abrigar em vasos de barro. Levanta a mão assim. Vasos de barro. Muito prazer. E para Deus, quanto mais mole for esse barro, mais maleável for esse barro, é melhor.
é mais fácil de moldar, é mais fácil de alinhar segundo o padrão dele. Quanto mais duro, mais força, exige que ele aperte mais, que ele tenha um pouco mais de intensidade, de energia. Me usa para a tua glória, Senhor. Não tem pompa, não tem glória, mas se o Rei dos Reis estiver sobre os meus ombros, ele não precisava de um cavalo colorido, um alazão ou um sangue puro. Ele montou num bichinho simples. Enquanto ele cavalgava nesse jumento, a mais baixa estirpe de gente estava à sua volta. Crianças gritavam hosana, pobres, miseráveis, gente enferma, gente que ninguém queria ter por perto, gente rejeitada por qualquer um, estava ali gritando hosana. E aí isso me ensina uma outra coisa acerca de Jesus. Isso me ensina que o Rei dos Reis, que gosta de coisas simples, que não procura glória para si, apesar de a merecer, ele estava sendo aclamado rei, mas o rei é acessível. Ao contrário de alguns líderes que a gente vê hoje, que você não acha nunca. E aí você às vezes quer convidar para trazer uma palavra, compartilhar algo de Jesus, e o cara já vem com uma lista de exigências do que ele precisa. Ele precisa nós convidamos uma vez um grupo bem conhecido, não vou falar nome. O Evandro falou que hoje está gravando, então eu tenho que me cuidar. Se não tivesse, o grupo fez uma lista de exigências, pediu camarim, pediu água fresca, frutas e tal. Eu olho para essas pessoas e eu olho para Jesus montado num jumento. Nem reclama ser superior a tudo. Eu fico vendo Jesus conversando com uma mulher samaritana. Ninguém conversava com mulher. Um homem não conversava com mulher, porque achava que o judeu, até os dias de hoje, ele vê a mulher com desprezo por um motivo. Porque ele acredita com todas as suas forças que a primeira a pecar, a que deu entrada ao pecado no mundo, foi a Eva, não foi Adão. Então ele desenvolveu um certo ódio, um ranço, como diz hoje, né? Um ranço de mulher, porque eles acham que mulher é a causa de todos os problemas. Tolos eles são. Se eles lessem a Bíblia toda, eles perceberiam que na verdade o problema de toda a história são os homens. Cadê as mulheres para dar glória a Deus, pelo amor de Deus? É tão verdade o que eu estou falando, que quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele nem quis passar pelo sêmen humano, do homem. Ele foi direto para o ventre da mulher. A maior promessa feita de Deus no paraíso depois do pecado foi feita para a mulher. Ao homem foi lhe dada a responsabilidade: você vai ter que trabalhar, como você já trabalhava, mas agora você vai cansar. E não vai ser tão fácil, a terra não vai te responder com tanta disponibilidade igual era aqui no paraíso. No paraíso as coisas funcionam. A chuva vem no tempo certo, o sol ele vem no grau certo, para não queimar nada. Tudo alinhado, mas agora acabou isso. Isso foi dito a Adão. E para Eva? A primeira a comer do fruto, a que trouxe o desprezo dos homens por causa disso. Para Eva foi uma promessa: do teu ventre sairá a criança que esmagará a cabeça da serpente. Uau! Então a Bíblia na verdade é um livro de um pacto de Deus com as mulheres. Já faz um tempo já que eu venho observando nos aconselhamentos que a maior parte dos problemas num relacionamento parte de quem? Dos brucutu, dos Shrek, que deixa a toalha molhada em cima da cama, que não aprende a colocar o papel higiênico do lado certo, é uma luta. Percebe isso? E Jesus conversa com uma mulher que estava indo buscar água num horário que ninguém ia buscar. As mulheres tinham o costume de buscar água muito cedo. Primeiro porque a água estava fresca, o tempo também estava muito mais fresco. Segundo porque as mulheres solteiras iam de manhã para buscar água, porque era uma forma delas se exibirem para homens solteiros que passariam para ir ao seu trabalho. Era uma vitrine, era uma forma delas falarem: oi, tudo bom? Você é bonito, hein? Então aquele horário que ela foi buscar água já era um horário que a denunciava.
denunciava um estilo de vida totalmente diferente e complicado, cheio de confusões, cheio de problemas. Jesus chega, Jesus diz o texto de João que era necessário passar por Samaria. Jesus não disse que era necessário, mas eu acredito que deve ter tido um diálogo ali que não entrou nas escrituras, entre João e Jesus. E João deve ter perguntado: por que você quis passar por Samaria? Nem era geograficamente necessário passar por Samaria. Para ir aonde a gente queria ir, a gente podia ter dado a volta, tinha caminhos mais curtos. Samaria era um lugar que o judeu evitava. Eu disse isso aqui, que para você ter uma ideia, como o judeu odiava o samaritano, um judeu quando acordava pela manhã, ele dizia: obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher, obrigado por não ter nascido um cachorro, e obrigado por não ter nascido de uma samaritana. Era séria a coisa. Jesus vai, conversa com uma mulher que por acaso é samaritana. E eu admiro Jesus de verdade. Eu tenho que adorar esse Jesus. Não tem outra coisa para fazer. Quando você vê Jesus, você fala: não, tem que adorar esse cara. Porque ele está diante dessa mulher, ele está quebrando protocolos, ele tá quebrando preconceitos, ele está quebrando todas as leis da época que proibiam aquela cena. Era uma cena proibida, não podia acontecer. Ele fala com aquela mulher e ela pergunta para ele: por acaso o senhor é maior do que esse poço? E Jesus é muito humilde, porque ele poderia ter falado: minha filha, eu não sou maior que o poço, eu sou maior que tudo. É sério que você está querendo comparar Jesus com um poço de água? Ah, mas foi dado por Jacó, não interessa. Podia ter sido dado por quem quer que fosse, é um poço. Mas ele é humilde. E mais, ele não é só humilde, ele é acessível. E se você pegar as páginas dos evangelhos, você vai ver que em cada diálogo de Jesus com cada pessoa, ele sabia qual era o vocabulário que ele deveria usar, a analogia que ele deveria usar caso fosse necessário, para que aquela pessoa que estivesse ouvindo entendesse o que ele estava falando. Jesus sabe falar a nossa língua. Jesus sabe falar a língua de cada um de nós. Ele sabe falar a língua da criança, ele sabe falar a língua do adolescente que está em crise, ele sabe falar a língua do adulto, ele sabe falar a língua dos mais idosos, ele sabe falar a língua dos líderes, ele sabe falar a língua dos religiosos, ele sabe falar. Ele não é inacessível, intocável. Ele não tem um padrão próprio que ou você entra nesse padrão ou você nunca chegará nele. Não, ele está aqui, ele está de braços abertos. Ele está dizendo para qualquer um: venha o que tem fome, beba da água da vida, venha. Ele é acolhedor, ele é acessível. As crianças estão aclamando com vozes bem audíveis, e criança gosta de gritar, a maior parte delas. Gente simples jogando as suas vestimentas no chão. Ele entra, e onde ele vai passando, parece que vai se estabelecer no reino de Deus. A impressão que se tem é que aquelas pessoas sabiam quem ele era, então por isso que gritavam: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas não é verdade, elas não sabiam, porque alguns capítulos para frente, as mesmas pessoas que gritaram rei, que gritaram hosana, que gritaram bendito, são as que gritam crucificam. Com a mesma intensidade, com a mesma paixão que gritaram para ele, aclamando o rei. Agora elas aclamam: ele é um ladrão, ele é um impostor, ele é um herege, matem ele. As mesmas pessoas. É por isso que eu não caio em bajulação. Há uma diferença entre bajulação e honra. Honra é o que a pessoa fala de você quando você não está perto. Bajulação é quando a pessoa está na tua frente e, nossa, só falta te pegar no colo. Meu Deus do céu, que maravilhoso é estar com você. Nossa, como você canta lindo. E começa a te encher a bola. Não, eu quero saber o que você fala de mim quando eu não estou. É a mesma coisa. Ou é só virar as costas e já vira totalmente a história, e aí já muda tudo. As pessoas jogando suas vestes. E conforme ele vai passando, ele vai convidando a gente a pertencer a esse reino. É uma comitiva.
E Ele está chamando parceiros. Ele não precisa de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, foi o que nós dissemos semana passada. Ele poderia dominar tudo sozinho, mas Ele prefere não. Ele prefere ir arrebatando parceiros, companheiros de viagem, companheiros de batalha. Vamos! Você que saiu da sua casa pensando, hoje tem uma palavra para mim, então vamos! Ouça o chamado desse Deus te dizendo, eu vou te levantar nessa geração, o selo da minha aliança está sobre ti. Cristo vai vir subjugar toda a altivez e todo pensamento orgulhoso. Então venha, entra para o time certo. Que cada vale diante dele seja elevado, que cada monte diante dele seja humilhado, que toda a terra o exalte e conheça a sua glória. Bendito aquele que vem, bendito que considerou até o mais desprezado dos homens. Bendito é aquele que olhou para o maior pecador da história, que é esse que vos fala, e achou pela sua graça uma oportunidade de fazer algo útil para o seu reino, para a sua glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor, que não reclama a sua autoridade, que não solicita honrarias humanas, porque não precisa disso. Nós não adoramos a Cristo para que Ele se acalme ou acalme o seu ego, ou para que a sua baixa autoestima seja elevada. Não é para isso que eu adoro Jesus. Às vezes eu fico pensando, deve ter crente que pensa assim, olha, eu vou dizer umas palavrinhas bonitas para Jesus, igual a gente faz com a esposa, você com o marido, quando a gente quer alguma coisa dele ou dela, e Jesus vai ficar felizão comigo, porque eu estou sentindo que hoje Jesus acordou meio para baixo. Eu já ouvi pessoas ministrando louvor dizendo assim, diga algo uma palavra de amor ao Senhor, Ele precisa disso. Mesmo Jesus que eu, Ele não precisa. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que Apocalipse diz para mim? Que depois que Jesus voltou para sua glória, lá na glória, Ele nunca mais ficou triste. Jesus nunca mais acordou para baixo. É lógico que eu acredito que talvez Ele se entristeça com como que as coisas estão no mundo, não é do jeito que Ele queria, senão Ele não teria ensinado a gente a orar, seja feita a sua vontade. Porque se não precisasse que alguém orasse pedindo que a vontade de Deus fosse feita, então não precisava orar. Mas se Ele pediu para orar, é porque precisa, é porque a vontade de Deus não é feita. Nem tudo que acontece nesse mundo, aliás, a maior parte das coisas que acontecem nesse mundo não estão dentro do que Deus quer. Por isso que tem sofrimento, é por isso que tem dor. Por que eu adoro Jesus? Por que eu fico nessa contemplação da presença de Jesus, dizendo como Ele é lindo, como eu o amo, bendito que vem em nome do Senhor, como você acabou de cantar? Porque enquanto você adora nessa contemplação e nessa entrega, nessa rendição, você vai se tornando cada dia mais parecido com Ele. Salmo 115 e outros textos que falam sobre idolatria diz o seguinte, que quando você começa a adorar um ídolo, naturalmente você vai se tornando a imagem do ídolo. Na adoração você se transforma num espelho em que a imagem que você está adorando vai ser refletida em você. Os adoradores da Nossa Senhora, se você vê as mais adoradoras, as mulheres mais adoradoras, pelo amor de Deus, elas vão mudando a cara, a roupa, o semblante vai se parecendo com a Nossa Senhora. Você vai falando, caramba. As freiras, se você vê as freiras, à medida que elas vão ali adorando aquelas imagens e adorando aqueles santos todos que tem para adorar, elas vão se tornando aquela imagem, aquilo vai se refletindo nelas. Então, se isso funciona com um ídolo, funciona com Deus. Por que eu adoro a Deus? Porque enquanto eu adoro, eu vou me parecendo com Ele. É por isso que não é uma contemplação parada, não é uma contemplação mórbida, é uma contemplação ativa. Enquanto eu adoro a Deus, a imagem dele vai se refletindo, a santidade de Deus vai começando a se refletir em mim, a formosura de Deus vai se refletir em mim. Quando eu adoro, o Pai me ouve, não é porque Ele precisa. Na verdade, eu adoro porque eu preciso. Porque quanto mais longe de adorá-lo eu estiver, menos parecido com ele eu vou estar, e mais parecido com Adão eu vou estar, mais parecido com Lúcifer eu vou estar. Quanto menos Cristo, mais anticristo.
Não sei se você me entende. A gente acha que o anticristo vai trazer apostasia, e é totalmente o contrário, meu irmão. É a apostasia que vai gerar espaço para que surja o anticristo. E o anticristo é uma coisa sensacional, porque ele parece com Cristo, só que ele é o contrário, ele é o inverso. A sua fala, as suas atitudes são inversas a que Cristo fala. Então ele tem que se parecer Cristo, para que as escrituras que dizem que poderia enganar até aqueles que são escolhidos, para que isso aconteça, porque tem que parecer com Cristo. E se eu sei que Ele me ouve, já faz valer a pena a vida de oração, já faz valer a pena a missão. Se eu sei que Ele me ouve, eu sei que alguma coisa extraordinária está acontecendo nesse relacionamento. Porque quando eu adoro a Deus, Deus não recebe a minha adoração direto. Essa adoração passa pelo Filho. Pedro, vem cá, rapidão. O escolhido. Eu vou te falar, ó. Pedro vai ganhar a maior condecoração agora, sabe por quê? Ó, ele é Jesus. Eu sou eu mesmo, para ficar mais simples. O Pai está na frente do Pedro aqui, ó, tá? Então esse aqui é Jesus. Eu estou adorando aqui, ó. A minha adoração alcança Jesus. É por isso que não existe esse negócio, quando nós vamos ministrar louvor, nós temos que levar as pessoas à presença de Deus. Eu não tenho como fazer isso, mas eu posso levar as pessoas até Jesus. Aí Jesus vai levar até Deus, entendeu? Ele sabe, Ele é o caminho. Então eu estou adorando Deus. Deus está aqui na nossa frente. Pensa num Deus grandão. Mas Jesus não é Deus? É Deus também. A gente viu isso ontem muito claro. Você não entendeu? Você assiste de novo o vídeo da palavra. Eu estou aqui adorando. Magnífico, extraordinário Deus, eu te amo. Eu preciso do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana. Legal. O Senhor não é legal. O Senhor é santo. O Senhor não está aqui para viabilizar os meus sonhos. O Senhor está aqui para viabilizar a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu estou adorando. O Pedro está aqui olhando para o Pai. O Pai está olhando para o Pedro, não está olhando para mim. E o Pai está assim, que não é o Pedro, é Jesus. Filho, como você é lindo. Extraordinária essa. Nem os anjos foram capazes de fazer uma adoração tão excelente. Eu estou aqui atrás achando que Deus está falando comigo, sobre mim. Ó, Deus gostou da minha adoração. Você viu aqui? Ele falou que a minha adoração é massa, que nem os anjos adoram igual eu. E Jesus está aqui balançando a cabeça, dando risada. Não é de você que Ele está falando. Está falando de mim. Passa por Jesus, logo tudo que eu faço é aceito por Deus. Quando eu faço algo que Deus não se agrada, eu saí de Jesus. E aí eu faço por minha conta. Qual foi o erro de Adão e Eva? Fazer as coisas pela sua própria conta. Qual foi o erro de Adão e Eva? Achar que eles eram o padrão do que era certo e errado, sendo que Deus já tinha dado para eles um padrão. Não faz isso. Eles fugiram desse padrão e falaram: não, eu não quero o seu padrão, eu vou ser o padrão. O que é a conversão a Cristo? É quando eu deixo de ser o padrão do que é certo e errado. Não, sabe o que eu acho? Não, você não acha nada, você não perdeu nada. Você não é o padrão, agora o padrão é Cristo. E eu vou olhar para Cristo, eu vou me espelhar em Cristo. Eu quero ser o que Ele é, eu quero fazer o que Ele fez. Não é em seus passos o que faria Jesus, é em seus passos o que Jesus fez. No teu lugar, o que Ele já fez. No teu lugar, quais foram as reações dele? Quando ele estava diante da tentação, quando ele estava diante de problemas, dos religiosos, de afrontas, de humilhação, de dor, como ele respondeu? É isso que eu tenho que imitar. Isso é ser cristão. Imitar Jesus, não só vir à igreja, não só tomar ceia, não só ser batizado, não só entregar o meu dízimo. Não, isso tudo faz parte de ser cristão. Mas ser cristão é ser um Cristo, a imagem de Cristo.
Porque o pai vai olhar para a minha adoração, para o meu culto incrível, e vai falar: nossa, que culto extraordinário, mas ele não está falando de mim, ele está falando do filho. E tem mais. Essa carreata de Jesus em Jerusalém, ela traz coisas importantes, porque todas as outras carreatas, todos os outros triunfos, cheios de honrarias que já haviam acontecido e que aconteceram depois desse evento, com seus cavalos, carruagens, todas essas comitivas reais, de generais, de príncipes que voltavam da guerra, na verdade aconteciam aos custos de lágrimas, de dores, de tristeza, de a mãe que perdeu o filho na guerra, da esposa que perdeu o marido, do pai que perdeu o filho mais novo, que foi a primeira vez na sua guerra e morreu ali. Mas essas comitivas celebravam a vitória. Então para o reino poderia ser uma vitória, mas para famílias individuais era uma derrota. Porque eu como pai via o filho de todo mundo voltando, mas não via o meu. Tinha luto. Essas comitivas cheias de honraria, de cavalos bonitos, que traziam uma suposta vitória para o reino, na verdade eram carregadas de luto. Agora a esposa pensava: os meus filhos estão órfãos porque meu marido não voltou. Ele foi. Então a mãe tinha que suprimir o seu choro para tentar se alegrar com a vitória do reino, mas por dentro ela estava esmagada, ela estava despedaçada. Que carreata maldita, para não falar outra coisa. Que adianta o reino celebrar a sua vitória se eu perdi quem eu amava? Mas a carreata de Jesus não tinha choro. Porque se tinha alguém que iria morrer para que aquela festa fosse possível, estava em cima do jumento. O seu reino é um reino de paz. Sabe por que Jesus entra num jumento? Porque o seu reino é um reino de paz. O triunfo de Jesus não traz lágrimas. Não haviam crianças clamando hosana, mas por dentro despedaçadas porque tinham perdido seus pais, para que aquela carreata de vitória acontecesse. Não. Quando homens e mulheres gritavam: bendito que vem em nome do Senhor, eles não tinham nenhum motivo para chorar, eles não tinham nenhum choro embargado na garganta que pudesse estragar aquela alegria, ou pudesse trazer uma lembrança de miséria. Porque o reino de Cristo tem alegria, e é uma alegria pura, não tem mistura. Gritem vocês que são os seus súditos, gritem ao Rei Jesus, vocês que sentem as aflições, mas que não foram causadas por Jesus, não foram problemas que Ele deixou como um rastro de sangue, de gente morta. São problemas que virão porque nós estamos na vida, e a vida é isso aí. Mas o seu serviço é feito com uma perfeita liberdade. Jesus não é o causador dos nossos problemas. Tem um bocado de gente revoltada com Deus, um bocado de gente dizendo: tá vendo, isso é culpa de Deus. A pandemia foi um negócio absurdo. O que eu ouvi de gente dizendo, em nome de Deus, que Deus estava castigando a terra, que o que nós estamos passando é a ira de Deus. Você me desculpa, você pode estar falando de outro Deus, o meu Deus não é assim. Porque o meu Deus descarregou a sua ira na cruz, no seu filho. Mas Deus não se ira todo dia, como diz a Escritura, que Ele se ira todos os dias, se ira todos os dias. Mas essa ira ela é contida, porque o filho está ali. Eu fico imaginando às vezes o pai querendo perder a paciência. Não aguento mais essa gente de vida dupla, essa gente que fica mentindo, essa gente hipócrita. Não aguento mais esse povo que vai na igreja, mas fora da igreja ninguém aguenta. E Deus está lá, um vulcão prestes a entrar em erupção. E eu imagino o filho botando a mão assim: pai,
Relaxa. Vai ter a hora. Os caminhos de Jesus não têm enfado, irmão. São caminhos de conforto. As suas veredas são veredas de paz. Nenhum sofrimento que nós passamos, Ele é o causador. Talvez Ele permite alguns deles, é verdade. Talvez nós estamos sofrendo por consequências de erros, porque Ele decidiu se afastar para que, a fins didáticos, a fim de que a gente aprenda, que a gente se aprume, que a gente se alinhe. Não é Ele o causador do sofrimento. Eu amo ler a Bíblia, leio a Bíblia todos os dias. E quando eu leio as páginas do Antigo Testamento e vejo aquelas carnificinas, aquelas coisas, sabe, estraçalhando pessoas. Lamentações fala que naquela época havia tanta fome que as mães matavam seus filhos e os comia. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que quando as crianças são pequenas, os nossos filhos são pequenos, a gente tem vontade, eles são tão fofinhos que a gente tem vontade de comer eles. É tão gostosinho, apertar, mordida, dá vontade de comer. Aí quando eles crescem, adolescente, jovem, aí você se pergunta: por que eu não comi? Eu tinha resolvido todos os meus problemas. Fecha parênteses. Nenhum sofrimento é causado por Ele. Jeremias diz: eu pensei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então, se você entrou aqui, ou você me ouve de algum lugar, não sei se a gravação deu certo, e você pensa que o causador dos seus problemas, das suas dificuldades é Deus, o causador dessa enfermidade que você descobriu é Deus, não é, meu irmão. Deus não é o causador dos nossos problemas. Por isso, quando você adora, você não pode ter uma adoração misturada com outras coisas, com outras preocupações, uma adoração dividida. Você não pode estar aqui adorando a Deus hoje com a cabeça pensando no que você tem que pagar amanhã. Você não pode estar assistindo umas lives de culto, como a gente já fez muitas vezes, e eu não vou perguntar quem já fez, porque eu não quero que você passe vergonha, mas cada um sabe o que fez. Mas enquanto está assistindo live, está fazendo 1000 outras coisas. Está lavando louça, está fazendo as contas lá, está trabalhando, e estou ouvindo a live. Você não pode fazer isso, irmão. Isso é uma adoração misturada. Você não está prestando atenção, na verdade, em nada. Quando você decidir adorar, e esse negócio de fazer live revelou muito como a gente fazia no culto. Porque quando a gente muitas vezes está no culto, a gente está no culto, mas está pensando em 1000 coisas. Por exemplo, quem nunca, num domingo à noite, estava num culto, pensando: o que eu vou dar para essas crianças comer quando chegar em casa? Será que eu passo na pizzaria? Será que a padaria está aberta? Será que já acabou o pãozinho? Você está no culto. Eu fico imaginando que tragédia seria se a gente tivesse um amplificador de pensamentos e que a gente carregasse isso assim na nossa cabeça. Não precisa ser muito grande, dependendo da cabeça, mas você está com um amplificador aqui e você está pensando em 1000 coisas, e essas coisas começassem a sair assim. Aí você está no culto, você está olhando para mim agora, por exemplo, está prestando atenção na palavra, mas de repente começasse a sair na caixa acústica que tudo que você está pensando. Imagina a bagunça. Meu Deus do céu, você viu a roupa daquela irmã? Você está no culto. Presta atenção no culto. Um dia eu preguei num culto de homens aqui. Eu falei para os irmãos, quando você estiver na igreja, uma mulher estiver meio provocante na tua frente, faz um favor para você e para todo mundo, muda de lugar. Porque senão aquela irmã vai te levar a pecar fatalmente. Bom, eu terminei de pregar isso, acabou o culto. Já tinha uma outra pregação em seguida do pastor e chegou a turma. E uma irmã estava vestida de uma forma bem sensual. E eu estava sentado aí no fundo, junto com um outro pastor, prestando atenção na mensagem, comendo, me alimentando daquela palavra. Eu tinha acabado de pregar, mas eu estava alimentando ali, eu precisava repor as energias. Essa irmã para na minha frente e se debruça assim. E o
pastor estava no culto comigo. Eu olhei para ele e falei: eu não imaginei que ia ser tão rápido. Vamos mudar de lugar? Ele: vamos. Pronto. Caramba, foi muito rápido. Eu acabei de pregar aqui, ali já. Você não pode estar aqui dividindo o teu culto com 1000 outras coisas, meu irmão. Você está adorando a Deus, mas junto a isso você mistura essa adoração. Não funciona. Porque aí você está oferecendo um cordeiro, mas esse cordeiro tem mancha, esse cordeiro está ferido, esse cordeiro é caolho, e está sendo oferecido no holocausto, e não vai ser aceito. Jesus vem lançar fora as nossas lágrimas, irmão, e fazer a nossa vida funcionar. E nós tiramos, e Ele nos tirou de todo lamaçal, de dor e sofrimento. Mas não é por isso que a gente vai deixar de sofrer. O sofrimento faz parte de estar vivo. Se você quer parar de sofrer, morre então. Faz igual Elias e outros profetas: Deus me mata. Se Ele achar que é bom, Ele te leva. Acabou o seu sofrimento. Você não se suicidou, então você não tem chance de ir para o inferno. Já se escapou dessa, e você vai para o céu, e nunca mais ninguém vai te ver. Mas não acho que é a solução do teu problema. Aliás, tem gente que quando morre deixa mais problema do que quando estava vivo. Aqui que adianta? Deixou um monte de herança, mas ninguém fez inventário, ninguém fez negócio de herança. Aí fica os filhos brigando, quem vai ficar com o quê? Aí chama advogado, aí passa 10, 20, 30 anos e ninguém resolve nada. Pelo amor de Deus, por que você morreu? Tem hora que essas pessoas que morrem falam assim: por que você morreu? Quem vai resolver agora esse pepino, essa bucha? Sabe, uma das passagens que mais me encanta na Bíblia é quando Jesus devolve o túmulo que ele tinha usado. Ele é muito cavaleiro, ele é muito gentil. Ele devolve o túmulo que ele tinha usado, e as mulheres vão até o túmulo para perfumá-lo. Era um costume esquisito. Perfumar um corpo de gente morta é estranho, mas tudo bem, é um costume. Eu nunca faria isso, mas eles faziam. E chegando lá tem um anjo em pé ali dentro do túmulo. Ele pergunta para elas: o que vocês estão procurando? Elas não se ligam que é um anjo, elas não percebem. Elas já tinham bolado na cabeça que toda aquela cena que elas encontraram, a pedra foi removida, o corpo já não estava mais ali deitado. Elas já tinham bolado na cabeça que deve ter sido alguma quadrilha que rouba corpos, que entra nos túmulos para roubar os corpos. É uma quadrilha. E essa quadrilha entrou e roubou Jesus, tirou Jesus de lá. Então elas já tinham essa crença, elas criaram na hora: meu Deus, aconteceu um problema aqui, roubaram o corpo de Jesus. E elas entram e o anjo pergunta: o que vocês estão procurando? Ao invés de elas pensarem que é um anjo, elas pensam que aquele cara fazia parte da quadrilha. Esse cara ficou aqui e ficou para pedir o resgate. E elas falam: a gente está procurando o corpo que estava aqui. E o anjo categoricamente fala: mas vocês estão procurando por quê? Ele não falou que não ia estar aqui? Depois de 3 dias? Vocês esqueceram disso? Não, esqueci, a gente não esqueceu, é que a gente não acreditava mesmo. Não é questão de memória, é questão de fé mesmo. E aí o anjo fala a frase que eu amo na Bíblia: não procure entre os mortos aquele que está vivo. E eu fiquei pensando nessa frase. Era como se o anjo estivesse dizendo para aquelas mulheres: não tenta trazer Jesus para dentro do teu sofrimento, ele não está mais aí. Aí você pode perguntar: tá bom, mas então o que eu vou fazer? Bom, você vai fazer o que aquelas mulheres fizeram. Você vai ouvir o chamado dele, que está do lado de fora do teu sofrimento, e dizendo para você: sai também, vem para o lado da ressurreição. Você não precisa ficar aí. Eu não estou mais aí. Não estou nessa dor, eu não estou nesse choro, eu não estou nessa angústia. Então o que eu faço? Então você sai, vem para o lado de fora. Sai da toca, Lázaro. Não procura entre os mortos aquele que está vivo. Não procura dentro do sofrimento aquele que está do lado de fora te chamando, dizendo: vem para fora. Sai desse sofrimento, reage, sai dessa dor. Diga basta. O reino de Cristo é o reino da ressurreição, então vem para a ressurreição.
E existem alguns efeitos práticos na vida desse rei. Primeiro, que se você lê as escrituras, você percebe que as pessoas que acreditaram que ele era rei dos reis, todas as pessoas que tinham algo a dizer sobre ele, cada pessoa que estava ali sentiu algo sobre Jesus naquela rua. Os historiadores dizem que eram aproximadamente 3.000 pessoas. Mas eu fico imaginando Pilatos assistindo essa carreata de Jesus, o rei dos reis. E se ele tivesse ouvido, eu não sei se ele ouviu, a Bíblia não me fala isso, mas vamos supor que ele ouviu aquela aclamação dele como rei, o Cristo, Hosana. Talvez ele olhasse para Jesus e ao invés de ele sentir inveja, ao invés de ele sentir medo de perder o trono, ele olharia para Jesus dizendo: gente, esse homem é um coitado, nem cavalo ele tem, ele não é uma ameaça, ele não vai derrubar ninguém, ele não vai me derrubar, ele não tem poder para isso. Olha, está entrando num jumento. Ele entrou em Israel, não num Rolls Royce. Nossa, nem consigo falar esse nome desse carro. Land Rover, é tudo nome estranho, né? Mas é carrão, hein? Um dia o irmão me chamou para passear na Land Rover dele. Pelo amor de Deus, parecia que eu estava numa nave espacial, assim. É um negócio absurdo. Sabe o que ele falou para mim? Que o ar-condicionado é tudo individual dentro do carro. Você pode regular em cada lugar do carro onde você estiver. Eu falei: não é possível que fizeram um troço desse. Jesus estava entrando em Jerusalém num Fiat 147, irmão, num Fusquinha. Nada contra o Fusquinha, mas você não quer comparar uma Range Rover, que você pode controlar o ar-condicionado, com um Fusquinha, que você abre com qualquer chave. Você pega a chave de casa, você abre, ainda liga o Fusquinha e vai embora. Você fala: oxe. Sabe, eu nunca quis ter Fusquinha por causa do barulho e do cheiro da gasolina. Então eu falava para Deus: Deus, meu primeiro carro tem que ser um carro equivalente ao Fusquinha, mas não pode ser um Fusquinha, porque ele faz muito barulho. E Deus me permitiu ter um Chevette como primeiro carro. Foi lindo, eu amava aquele carro. E aí eu descobri que o primeiro Chevette foi feito mais ou menos na mesma época que o Fusquinha. Eu falei: então é um Fusquinha também, só que não faz tanto barulho. Ele não tinha nada, era uma coisa humilde ali. Então se Pilatos olhasse para aquela cena, ele falou: esse cara não vai derrubar ninguém. Cadê o exército dele? Cadê os homens, as espadas, o poder bélico dele? Cadê? Desculpa, ele não vai fazer nada, isso aí é fogo de palha, já passa. Pilatos passou, Jesus não. Ninguém vem ao culto para fazer cânticos a Pilatos. Você não traz o grande Dias Lopes para falar a grandiosidade e a soberania de Pilatos. Jesus, o príncipe da paz, o rei dos reis e senhor dos senhores. Agindo ele, ninguém pode impedir. Mas eu vejo pessoas olhando para Cristo com o mesmo desprezo de Pilatos olhando para Cristo. Ele não vai fazer nada, tudo isso aí é desprezível. Talvez você está aqui sentado pensando: que ridículo que você está falando, eu não quero esse Jesus como rei. Não foi esse rei que eu almejei, não foi esse Messias que eu planejei ter na vida. Um rei que não se impõe, um rei que não reclama a sua autoridade, que toma cuidado, porque um dia, aqueles que escarneceram de Jesus chorarão e se lamentarão e ainda terão que dobrar os seus joelhos diante dele e reconhecer o seu senhorio. Não adianta. Você pode se ajoelhar hoje de livre e espontânea vontade e adorá-lo, ou você pode ser levado a ser forçado a fazer isso. Sabe aquela história, se correr o bicho pega? É isso aí. Você pode tentar fugir de Deus, irmão, mas o salmista, ele chegou a uma conclusão: para onde que eu vou? Eu não sei se ele estava pensando em fugir de Deus, mas deve ter passado, nem que seja um segundo, ele pensando: eu preciso fugir de Deus, porque Deus não me deixa em paz. O tempo todo está ali no meu pé. Como é que eu vou fugir de Deus? Aí talvez nesse segundo que ele pensou em fugir de Deus, ele fala: tá bom, mas para onde que eu vou? Aí
eu posso ir na montanha. Então, mas eu vou na montanha, ele vai estar lá também. Então eu vou mergulhar o mais fundo que eu conseguir na água. Bom, se eu não morrer, porque pode explodir minha cabeça por causa da pressão da água, ele vai estar lá também. Elias descobriu isso. Quando Elias foge para a caverna, Deus lhe faz uma pergunta. Eu preguei isso aqui algumas quintas-feiras atrás. Por que você está aqui, Elias? E aí Elias sai da caverna e fica do lado de fora, e Deus faz a mesma pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que a pergunta é a mesma, mas os locais são diferentes? Porque qualquer que seja o meu lá, Elias pensou, eu vou para lá, que lá eu vou fugir de Deus. Qualquer que seja o meu lá, na verdade é o aqui de Deus, sempre. Não tem um lugar que eu esteja que não seja o aqui de Deus. Então você pode pensar no que você quiser e tentar fugir de Deus, mas Ele vai atrás de você, porque Ele está em todo lugar. Última coisa, que é um efeito prático do reino de Cristo. Porque depois que ele entra nessa carreata, ele não vai atrás de trono, ele não vai atrás de nada, ele não vai lá tentar tirar o Pilatos. Não, ele podia, mas todo rei tem um palácio, e Jesus sabia, o palácio dele não era daqui. Então o único lugar mais parecido com o palácio de Deus é o templo. Você entendeu porque você tem que vir no templo? É claro que o templo somos nós, é claro que esse templo não salva ninguém, mas se tem um lugar onde você vai chegar mais perto do céu aqui na terra, é quando você está aqui. E ele vai chega no palácio, chega no templo, e lá tinha mesas, tinha vários homens com cestas, pombas, outros animais, o sacrifício. Para você entender o que esses homens faziam e por que causou tanta revolta no coração de Jesus, esses camaradas ficavam dentro do templo, com as suas bancadas, com as suas pequenas barraquinhas. Era como se fosse uma feira livre, como essas que a gente tem aqui na porta de sexta-feira. E aí você chegava com o seu sacrifício, você chegava com por exemplo, eu não sou muito rico, então a única coisa que eu consegui pagar para ter um sacrifício, eu comprei essa pombinha. Era um dos casos que acontecia. Então eu chegava com a minha pombinha, esses camaradas me paravam na porta e falavam: onde você vai? Eu vou oferecer minha pombinha. Mas tá feia, hein? Ó, tem uma mancha aqui, ó. Aí eu, muito temente a Deus, eu falo: puxa, e agora? Pô, eu vim de tão longe, a única coisa que eu consegui comprar foi essa pombinha. Eu não tenho mais dinheiro, porque o único dinheirinho que eu tenho é para voltar, para pagar o Uber de volta. Aí eles falavam assim: não precisa ficar aflito, vamos fazer um negócio. Eu tenho uma pomba aqui que é perfeita, me dá a sua, eu te dou a minha, você vai lá e oferece. Eu, muito inocente, falava: nossa, que cara bacana. Olha como ele é preocupado com o templo de Deus. Ele não deixou eu oferecer minha pomba que estava feia, ele me deu uma mais bonita. Eu pegava a pomba que ele me deu e ia lá. Quando eu virava as costas, chegava outra. Ele falava: onde você vai com essa pombinha aí? Eu vou oferecer no templo. Não, eu tenho uma aqui. Aí ele pegava que era minha. Isso era uma das coisas que acontecia. Por exemplo, tinha gente que vinha de muito longe, então não ia ficar trazendo um animal durante toda uma viagem. Trazer um animal é mais boca para comer. E às vezes, dependendo da viagem, da minha condição financeira, eu tinha que reduzir os custos. Então o que eu fazia? Eu levava o dinheiro e eu pensava, chegava lá, eu compro. Na época não tinha cartão, senão provavelmente o que o pessoal faria? Eu levo o cartão, eu passo o cartão. E eu chegava lá e falava assim: escuta, eu não tenho nenhum sacrifício aqui para oferecer para Deus, mas eu trouxe um dinheiro. O que eu consigo comprar com esse dinheiro? Às vezes era um dinheiro bom, mas o cara não ia vender um muito bom. Ele pegava um médio e falava: Tó, isso aqui é perfeito para você. Quanto custa? Não, exatamente o que você tem. Você está entendendo o que os mercadores faziam? Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas vendiam culto. Eu não estou falando de ter uma lojinha de artigos evangélicos igual a gente tem aqui da pastora Fátima. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que vendem culto.
pessoas que cobram fortuna por uma noite de pregação. Ainda te fazem exigência. Ó, tem que vir buscar com carro com ar-condicionado, hein? E eu não tomo água. Então se tiver um Del Valle é melhor. Me perdoa o que eu vou falar aqui. Olha, eu até quero que te ofenda, mas eu não quero que te ofenda tanto. Mas pastor Luiz Hermínio, ele fala algo que eu acho extraordinário. Ele diz o seguinte, que quem cobra por uma noite de intimidade é a prostituta, não é a igreja. E eu não estou falando de não cobrar, porque eu acho que as pessoas precisam comer. Eu acho que os pastores que vivem nesse ministério de itinerante, que precisam comer, precisam pagar suas contas. Mas me perdoa, irmão, cobrar 40 mil reais por uma noite de pregação, você está vendendo o culto. Porque tem muita igrejinha que não vai ter isso. Não tem isso nem para si. Às vezes mal o pastor tem um carro, o pastor dessa igreja que convidou. Você acha que ele vai ter um hotel para te pôr? E não tem hit mais a Deus do que alguém que vende culto. Sabe por quê? Porque a unção não se vende. Porque culto, milagre não vende. Isso irrita Jesus e irrita eu também. Olha, você que está na pandemia, compra esse vidrinho aqui, ó. Compra não, eles nem falam isso porque eles não têm essa coragem. Eles falam assim, adquira esse pequeno exemplar do óleo da unção lá de Jericó por apenas R$2.000. Você vai passar isso na enfermidade, você vai ungir essa pessoa que está com Covid, no dia seguinte ela vai ser curada. Aí sabe o que esses caras fazem? Eu vou falar mesmo. Não está filmando? Paga uns mané para pegar o microfone e falar assim, eu sou prova de que é verdade. Eu entrei nessa campanha, eu adquiri esse óleo de Jericó e eu passei, olha, no dia seguinte não tinha mais nada, os meus negócios estavam falidos, mas hoje eu sou um empresário muito bem sucedido, eu tenho 4 casas, eu tenho uma casa na praia. A pessoa que está assistindo, que está procurando um lugar onde Deus funciona, escuta o que eu estou falando, ela vai ouvir essa pessoa contradizendo e falar assim, puxa, na minha igreja Deus não funciona, o Deus da minha igreja está quebrado. Eu preciso achar um lugar onde Deus funciona. Eu vou nesse lugar aí, quem sabe funciona. Culto não se vende. Milagre não se vende. Profecia não se vende. Não sei se é verdade, mas eu vi o áudio de uma moça com a tabela de preço. Quando a pessoa fosse pedir oração, olha, se você quer só uma oração simples, meu querido, é tanto. Acho que ela pagou R$200. Você quer uma oração mais aprofundada, com uma profecia, aí sobe para 2.000. Desculpa, não dá. Isso irrita Jesus e irrita eu também. E quando eu cheguei nessa parte do texto de Mateus, capítulo 21, lá no verso 13 e 14, quando Jesus entra no templo e começa a quebrar tudo, eu comecei a orar o seguinte: Deus, já passou da hora do Senhor entrar nas igrejas brasileiras e derrubar as mesas, destruir essas cadeiras, esse comércio de culto. Já passou da hora do Senhor colocar essa gente para fora da sua casa. E declarar aquilo que o Senhor declarou antes. Saiam daqui, esse é um lugar santo, essa casa do meu pai é um lugar santo. Aqui não se vende culto, aqui não se comercializa sacrifício, aqui se adora Jesus. Ele olha isso e diz que isso tudo é horrível. O profeta disse: o ódio do que fizeram com a casa do seu pai corroía o seu coração. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor entre nos lugares de adoração, porque isso aqui é tijolo, isso aqui é argamassa, isso aqui é cimento, isso aqui é carpete, isso aqui não é a casa de Deus. Esses lugares, essas construções não são santas, a gente sabe disso. Onde nós cultuamos é apenas um lugar de adoração, um lugar que nos protege do frio, da chuva, do excesso de calor. Esses grandes templos cheios de pompa, cheios de coisa cara,
não são mais santos do que nós. Esse lugar onde nós cultuamos hoje não é mais casa de Deus do que nós somos. Eu nunca acreditei e nunca vou acreditar que Cristo, o Rei, fizesse do coração de alguém um palácio, até que esse coração deixe de ser egoísta. Mas no final dessa história, depois de ele ter feito toda essa confusão, toda essa rebelião, essa revolta, Jesus proclama uma festa. O rei que entrou num jumento, que foi até o templo, que expulsou os mercadores, agora ele faz uma festa. E sabe quem são os convidados dessa festa? Não são os políticos, não são os empresários, não é jogador de futebol. Jesus convida leprosos, cegos, coxos, e ele os cura. Ele organiza uma festa que mais parecia uma festa de Halloween, um show de horrores. Era horrível ver as pessoas que estavam nessa festa, ninguém queria estar ali. E aí você não percebe que às vezes, na verdade, os cegos somos nós, porque nós é que precisamos que a sua luz brilhe em nossos olhos. Às vezes a perna que está seca, que não se move, é a nossa. Então nós precisamos que Ele toque os nossos olhos, para que a gente possa ver a nossa miséria, para que a gente possa ver o necessitado que está à nossa frente. A gente precisa que Ele toque as nossas pernas, para que as nossas muletas sejam arremessadas longe. Porque hoje dentro das igrejas tem olhos cegos que não podem enxergar a beleza dele. E é por isso que Jesus precisa tocar nesses olhos. Há uma beleza em Jesus que muitas pessoas já não veem ou nunca viram. Há uma beleza nesse culto dessa noite que eu nunca tinha visto antes. Há uma beleza em cada canção, há uma beleza em cada palavra. Eu nunca tinha enxergado. Então por que eu enxergo hoje? Porque o Senhor tocou nos meus olhos. Tem pessoas dentro da igreja que estão coxas, ou seja, os seus joelhos já não se dobram mais, não oram, se oravam já não oram. Então hoje o meu convite é um convite a um quebrantamento. Eu vou dizer isso porque foi o que o Espírito Santo me disse, que hoje até as orações que nós não falarmos, as orações não pronunciadas, até aquela que só passou pela minha cabeça, mas não chegou a sair nos meus lábios, mesmo que eu não tenha nada para dizer para Ele, mesmo que o meu coração esteja sangrando, e a única coisa que eu vou conseguir dizer é: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tem uma multidão atrás de mim gritando para que eu me cale, querendo oprimir a minha voz. Tem muita gente orando, e você dizendo para você: para de orar, você não é digno de receber isso que você está pedindo. Deus não vai te ouvir. Ainda que tenha essas vozes, eu vou continuar gritando, eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, tem misericórdia de mim. Hoje Jesus nos convida para essa festa, porque ainda que aos olhos das pessoas seja um lugar de gente pífia, de gente pobre, de gente miserável, Ele nos olha como nobres. Talvez as pessoas não enxerguem essa nobreza em você. Eu já vi gente dizendo: eu não sei se eu vou tomar Santa Ceia hoje, porque eu não me sinto digno. E sabe o que eu disse? Pode fazer o seguinte, faz um favor para mim. O dia que você se sentir digno dessa Santa Ceia, não toma, porque você de fato não é mesmo. Mas Jesus emprestou a dignidade dele para você, e debaixo dessa dignidade emprestada, pode tomar a Santa Ceia. Ele te faz digno. Eu termino com essa frase: em todo prazer, Cristo é o melhor. Em todo sofrimento, Cristo é o suficiente. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos ter 2 momentos de oração.
vai ter um momento pessoal. Você e Deus, eu e Deus. Ninguém vai te falar nada, ninguém vai pedir para você repetir nenhuma oração. É você e Deus. Eu não queria que você tivesse pressa. E mais, é muito importante a gente orar com os olhos fechados, porque se a gente ficar de olho aberto, a gente se distrai. De repente entra um cachorro aqui com uma gravatinha, você já perdeu a unção, já perdeu a bênção. Mas se você tiver de olho fechado, você não vai nem ver. A gente vai jogar o cachorro dentro do batistério, você não vai nem ver. Vai tirar ele só no final do culto. É um momento seu e Deus. Mas vai ter um outro momento que infelizmente a gente não pode mais dar as mãos, né? Pelo menos não por enquanto. Mas eu queria que fosse um momento de uma oração coletiva. Se a gente pudesse dar as mãos, eu ia pedir para você dar as mãos pro irmão, mas você não vai poder fazer isso. Então vai ser uma oração coletiva, e essa oração coletiva precisa ser audível. Então talvez você seja uma pessoa tímida que tem o costume de orar baixinho, orar só para você. Bom, você vai ter esse momento agora, é um momento seu e de Deus. Só vai orar você e Deus. Só você e Deus vai conversar agora. Mas quando eu te avisar, falar, ó, agora muda o momento. Agora é o momento de nós orarmos todos juntos. E aí, meu irmão, você vai abrir tua boca, vai soltar tua voz, esquecer que você tem vergonha, esquecer que você é tímido, esquece e você vai orar. Você está comigo nisso? Não? Sim ou não? Amém? Nós vamos fazer essa oração coletiva e pedir para que Deus venha nos nossos cultos. Porque sinceramente eu fico pensando o tanto que a gente busca de Deus para que haja um avivamento. Eu fico pensando, se a gente buscasse Deus o tanto quanto a gente busca avivamento, a gente não precisaria buscar avivamento. Se a gente buscasse Deus na mesma intensidade, quando a gente busca por um avivamento, por um culto avivado, por exemplo, se a gente buscasse Deus com essa mesma intensidade, não precisava pedir avivamento, você entendeu? Então eu queria que você fechasse os seus olhos e você entendesse e recebesse esse chamado. É o tema dessa mensagem, um chamado à humildade. Quando você orar, eu queria que você falasse para Deus, eu não quero que você repita nada, mas sobre essa ideia que eu vou te passar agora, eu queria que você pedisse para Deus, Deus, eu me submeto ao teu senhorio, eu disponibilizo tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para ser um instrumento nas tuas mãos, nem que seja um jumentinho, eu estou disponibilizando isso para o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer. Conta comigo. Se o Senhor quiser montar nos meus ombros e ser levado para ser aclamado rei, conta comigo, Senhor. E se em algum momento, Deus, eu comercializei o Evangelho, se em algum momento eu comprei esses produtos que foram vendidos debaixo dessa desculpa, dizendo que o Senhor me abençoaria em troca do que eu estava fazendo, se em algum momento eu comprei essa ideia de achar que o meu jejum iria fazer o Senhor fazer alguma coisa que eu precisava, que é uma outra forma de comercializar o culto, eu te peço perdão. E a partir de hoje, toda vez que eu jejuar, eu não vou jejuar para te pedir nada, eu não vou jejuar para ter uma casa, eu não vou jejuar para que eu possa ter um casamento, não, eu vou jejuar para que eu diminua e que o Senhor cresça. A fome que eu vou passar não é para eu ficar mais magro, não é uma dieta. A fome que eu vou passar é para pegar essa fome e colocar no altar da adoração e dizer assim, nem a comida que eu gosto tanto é tão importante quanto o Senhor. Esse é um chamado ao reconhecimento da realeza, de fato e por direito desse rei, o Rei dos Reis. Tudo isso que você ouviu, meu irmão, é para que te levasse a esse reconhecimento, que você é essa população que está na rua jogando as suas vestes para que passe Jesus. Mas você precisa tomar cuidado para não ser a mesma voz que vai gritar ali na frente para que crucifique Jesus. Talvez
Talvez hoje, diante de Jesus, você diz para Ele: não, eu vou ser fiel ao Senhor até a morte. E quando você ouve Jesus, igual Pedro ouviu Jesus dizendo que ia morrer, talvez você tenha a mesma reação: eu não vou deixar o Senhor morrer, eu vou proteger o Senhor, eu estou aqui para isso. Mas ali na frente, quando alguém pergunta: você andava com ele? Você vai falar: eu não, nunca, nem conheço. Não, mas você parece com eles. Não, mas não é nada a ver. Pelo amor de Deus, não grita nessa noite: Hosana, Hosana. Sendo que ali na frente você vai gritar: crucifica-o, pelo amor de Deus. Aprenda a adorá-lo independente da sua circunstância. Aproveita desse momento seu com Deus para ter uma oração sincera. Então eu queria que toda a igreja fechasse os olhos e fale com Deus. Para o Deus errado. A nossa ansiedade só está dizendo que a gente está olhando para o futuro sem Deus. A gente está imaginando como vai ser o nosso futuro e Deus não vai estar lá. Isso gera em nós ansiedade. Perdoa a gente, Deus. Aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Pare de idolatrar pessoas. Que a tua igreja pare de colocar pessoas em pedestais de honrarias que nenhum ser humano merece estar. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós vai dar sentido a toda história. Foi isso que o teu anjo disse para João, e é por isso que João se debruçou em lágrimas e começou a chorar, porque ele achou que não tinha mais nenhuma expectativa quando viu o livro e disse que era impossível alguém abrir aquele livro. Ele percebeu que ninguém era digno de desatar os selos. Ele começa a chorar. Ninguém é digno de dar sentido à história. Ninguém é digno de dar sentido e rumo às histórias que já aconteceram e aquelas que vão acontecer. Mas aí quando João começa a chorar, o anjo diz para João: ei, não chora, João.
porque o Cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. O Cordeiro é digno. Então nenhum de nós é digno de estar assentado num trono, nenhum de nós é digno de abrir os 7 selos e abrir o livro. Senhor, ajuda a gente a entender. Desenvolve no nosso coração a humildade e o reconhecimento para a gente encontrar e enxergar a nossa miséria, enxergar os nossos pecados antes mesmo de enxergar o pecado dos outros, para que a gente não tenha tempo de elaborar nenhuma desculpa. Ajuda a gente, Pai, porque eu sei que se o Senhor quisesse, o Senhor dominaria tudo hoje. Se o Senhor quisesse, já não teria mais uma alma nesse planeta que não se rendesse ao teu senhorio. Porque quem pode fazer resistência contra o Senhor? Quem tem tamanho para rivalizar com o poder dos poderes, que é o teu poder? É por isso que a minha oração é que, se as coisas desse mundo, as glórias desse mundo, as honrarias desse mundo não te convenceram de nada, não te encantaram, não te enganaram, não deixe que nos engane. Faz a gente entender que se nós tivermos a oportunidade de termos dinheiro, de sermos ricos, é porque essa riqueza veio carregada de missão. Tudo que o Senhor põe na nossa mão é carregado de missão, Senhor. Na verdade somos nós que precisamos da ajuda, porque o teu reino vai se estender independente de nós. E é um privilégio saber que nós fazemos parte dos teus planos, no plano de expansão do reino. Então, se o Senhor quiser usar as nossas mãos, a cada mão aqui, Senhor, usa para a tua glória. Se o Senhor quiser usar os nossos pés, a nossa voz, o nosso coração, quiser usar os nossos jumentinhos desvalorizados, talentos que nós temos, se isso te der prazer, usa para a tua glória, Senhor. Se o Senhor quiser usar os nossos recursos financeiros, se o Senhor quiser usar até mesmo o nosso sofrimento, Deus, usa, Senhor, para a tua glória, porque hoje nós disponibilizamos aos teus pés. Usa para a tua glória, Senhor. Usa para os teus planos. Usa segundo a tua vontade, para os teus desejos. Use como o Senhor quiser. Que as portas da nossa cidade, do nosso coração se abram nesse dia, para que entre o Rei da Glória. Como servos do Senhor, nós te proclamamos Rei dessa nação. Sabemos quem é o nosso Rei, que está estabelecido no seu trono desde sempre. Não sabemos as razões das nossas lutas, não sabemos as razões das nossas provações, mas conhecemos o Deus que está por trás de todas as razões. É por isso que o nosso coração agora fica em paz, porque temos um Rei. É Rei desse lugar, é Rei da nossa casa, é Rei da nossa família, legitimamente Rei, Rei dessa igreja. Reina então, Senhor. Alinha o nosso coração à sua vontade, os nossos desejos à tua vontade, para a tua glória, para que o Senhor seja reconhecido como Rei. Se o Senhor precisar de um transporte para ser levado às nações, eis-me aqui, Senhor. O nosso azeite, quebramos o nosso vaso de alabastro nos teus pés, e nós te adoramos, porque esse é o nosso desejo. Nosso desejo, do Salmo 118, 33 diz: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que esse canto se prolongue até a eternidade, que esse canto não seja substituído por lábios mentirosos, lábios interesseiros, que queiram te usar para o seu próprio prazer, que um dia grita Hosana, mas no outro grita crucifica. Não, Senhor, nós queremos ser os lábios que gritam Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, santo, santo. Nós queremos ser esses lábios que vão prolongando esse canto, prolongando essa declaração ao longo da eternidade. Usa-nos para a tua glória, Senhor. Homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos, usa para a tua glória, que nós possamos dar frutos e sigamos dando frutos mesmo na nossa velhice, que não hajam pessoas que se aposentem do seu chamado, Deus. Pessoas que pensam que é tarde demais para seguirem sendo usados por Deus. Que o Senhor desperte a mesma intensidade e força que havia no coração de Caleb, que mesmo na sua velhice disse: hoje eu tenho a mesma força, hoje eu tenho a mesma paixão, hoje eu tenho a mesma determinação que eu tinha há 40 anos quando nós começamos essa jornada. Ainda há muito o que fazer, ainda há muito o que conquistar. Usa-nos para a tua glória em nome de Jesus.
falar com Deus coletivamente, orando pelo corpo, orando pelas famílias, orando por crianças que estão sendo violentadas, crianças que estão sendo abusadas, por mulheres que estão apanhando em casa dos seus maridos, que estão passando por violências domésticas. Levanta a tua voz em nome de Jesus. Não é um momento mais de oração contida, oração tímida, oração calada. Agora é hora de você soltar a tua voz, você dizer abertamente, publicamente, o quanto você crê nesse Deus, você pedir perdão para esse Deus pelo tempo de ansiedade, de angústia que você passou, porque você viu um futuro e não viu Deus lá. Peça perdão, se renda ao Senhor nesse dia e diga: Deus, usa-me para a tua glória, usa essa igreja para a tua glória, usa a minha família para a tua glória, os meus filhos para a tua glória, Senhor. Levanta famílias restauradas, Pai, homens santos com olhos santos, homens santos com um pensamento santo, mulheres santificadas que santifiquem os seus lares, crianças santificadas que abençoem os seus lares e por onde eles forem, adolescentes que ainda em tempos de crise, ainda em tempos de confusão, ainda assim se submetem ao senhorio de Cristo Jesus e são canais de Deus na terra. Em nome de Jesus, igreja, abre a sua boca e declara sobre esses dias o tempo aceitável do Senhor, o dia da manifestação da glória de Deus, dias onde quebrantados se juntarão nesse coro abençoado e santo, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A gente não quer mais ficar olhando para o nosso umbigo, Deus, para a nossa própria necessidade, com um pouco que a gente tem, com a oferta humilde que a gente tem a oferecer. A gente quer ajudar os necessitados, a gente quer alcançar os pobres, os famintos, a gente quer alcançar os que estão passando por violências, por abusos. A gente quer se levantar como uma voz que grita e clama por justiça, clama para que a justiça seja feita, que denuncia o pecado, que denuncia o erro, que denuncia a violência, que denuncia a falta de santidade, a denuncia a pornografia. A gente quer ser essa geração de profetas que se levantam, não para dizer o que as pessoas querem ouvir, mas para dizer aquilo que elas precisam ouvir, ainda que elas não gostem, ainda que elas se revoltem, que se irem. Que os nossos lábios sejam lábios proféticos, mas que profetizem aquilo que as pessoas precisam ouvir nesses dias. Pai, santifica a tua igreja, santifica o teu povo, santifica, Senhor, a equipe de louvor, os pastores, os presbíteros e diáconos. Santifica-nos, Senhor, santifica-nos para a tua glória. Os missionários, Pai, venha suprir as suas necessidades, venha suprir, Senhor, as suas carências por estarem longe de suas famílias. Abraça-os, acolhe-os nesse dia, Senhor, e fortalece-os segundo o chamado deles, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Monta em cima do nosso ombro, Senhor, e nós te levaremos às nações. E quando as nações te clamarem rei, se o Senhor for aclamado rei pelas nações, a gente vai ter a certeza que não teve nada a ver com a gente, que apenas fomos o jumentinho, o transporte que levou o rei para que alcançasse mais pessoas. Em nome de Jesus, a gente não quer ser o final da bênção, Deus. A gente não quer ser o destino final da bênção. A gente não quer que a bênção chegue até nós e pare onde nós estamos. Mas a gente quer ser o canal, o caminho por onde a bênção vai passar e vai fluir e vai alcançar os necessitados, Pai. Não apenas responde a nossa oração, mas faz da gente resposta de oração dessa geração. A resposta do clamor dessa geração está aqui presente, orando, está aqui respirando, está aqui sofrendo, está aqui arcando com os custos de sermos servos do Senhor, mas está aqui disponível para ser o canal de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que seja assim para a tua glória. Em nome